falando de internet, né, hoje com esse acesso, né, sem limites, porque a internet é isso, né, não tem limite o acesso. Vamos primeiro dar bom dia para a professora Domingas. Bom dia, professora. Bom dia, Denise. Bom dia a você aí no Polo, caro aluno, caro tutor. Quero desejar hoje uma manhã maravilhosa de estudos, onde podemos aqui juntos trocarmos ideias, informações e principalmente nosso objetivo maior, né, é trabalhar mais um assunto e com certeza será maravilhosa a aula de hoje. Vamos dar uma olhada no nosso objetivo, né? O objetivo da nossa aula hoje. Aqui vamos compreender alguns ganhos pedagógicos com a internet. Vamos também conhecer alguns aspectos negativos com o uso da internet na escola e entender os principais serviços da internet. Já para iniciar, vamos começar a pensar da seguinte maneira. Eu vi ali, professora, que existem aspectos negativos. Sim, como eu falei agorinha, a internet, ela é ilimitada, né? O acesso a ela não tem aquele limite, não tem aquele, assim, você só pode acessar até aqui. Qualquer pessoa de qualquer idade acessa qualquer conteúdo. Então isso chega a ser um problema nas escolas hoje em dia, porque os nossos alunos, eles precisam ter esse acesso restrito. Ah, por quê, professor? Você está falando que os nossos alunos, eles não respeitam as regras? Não é, mas é porque eles ficam cansados de um assunto só, então eles acabam procurando outras fontes, outros conteúdos. E aí é a hora que ele pode ter um acesso a alguma coisa imprópria à idade dele. Ah, professora, mas eu sempre penso assim, o aluno não pode assistir um filme no colégio, como já falamos em aulas anteriores, porque esse filme não é para a idade dele, mas chega em casa os pais deixam. O aluno, ele não pode acessar, agora você está falando que o aluno não pode acessar a internet, algumas coisas na internet, mas em casa os pais deixam. Mas o que a gente está fazendo na escola? A gente está educando a criança, né? Então a gente está trazendo o que é correto para ela. Então, né, professora, o certo é falar o quê para os alunos? Olha, não é correto acessar certos conteúdos, não é verdade? A escola tem essa função também, né, de orientar os alunos quanto ao que deve ser visto e o que não deve ser visto. São atitudes referentes ao cuidado, que são importantes, porque os laboratórios nas escolas, geralmente, eles têm acesso livre. Então, o aluno pode acessar o que ele bem entender. Porém, cabe ao profissional responsável pelo laboratório e ao docente orientar o aluno quanto ao que se deve acessar e, principalmente, o que foi de fato importante para a realização do seu trabalho e da sua pesquisa escolar. E com isso, aqui a gente pode falar, utilizar as tecnologias como recursos pedagógicos é uma forma de potencializar a ação educativa, tornando-a mais agradável, lúdica, prazerosa e dinâmica. Mostrar as possibilidades de uso da internet na educação é o principal objetivo da nossa unidade. Aqui, alguns dos principais ganhos pedagógicos possíveis com a internet, segundo o Traja, são, acessibilidade a fontes inesgotáveis para pesquisas. Por quê? Porque a internet, ela vai trazer, essa fonte, ela, que nem eu falei para vocês, é ilimitada, então vocês têm muita coisa que pesquisar. Cabe a nós, profissionais da educação, orientar os alunos, como a professora Domingas falou. Olha, o acesso ele é liberado, porém vamos acessar conteúdos que são referentes à matéria que vocês estão estudando. Por quê? Porque o aluno, ele hoje, nós vamos ver mais à frente, ele tem essa mania, esse hábito hoje em dia de ficar 24 horas conectado. Não só o aluno, até nós mesmos. Toda hora estamos olhando no celular, toda hora vamos ver nossas redes sociais. E aí, o que temos que fazer na escola? Explicar para o aluno, orientá-lo, falar para ele que ele tem acesso a tudo no laboratório, ele tem acesso a qualquer página, a qualquer site. Porém, ele tem que focar naquele momento na disciplina.
Por quê? Porque isso daí vai trazer um retorno para ele, um retorno educacional, né? Então, assim, o aluno tem que ter essa consciência. Não é forçando ele, vou bloquear tudo, o aluno não vai acessar. Ele vai dar um jeito, porque ele tem um celular, ele tem um tablet, ele tem um notebook, ele arruma uma maneira. Nós temos que orientá-lo, como a professora Domingas falou, né, professora? A questão da orientação ela é muito importante porque ela termina sendo uma medida preventiva. Eu vou orientar e tomar certos cuidados que com certeza vão auxiliar a vida do aluno. Essa questão dos acessos à internet, mesmo a gente sabendo que na escola eles são livres, aos sites, às pesquisas, etc., mas é importante também, mesmo porque se ocorre alguma situação grave, a escola com certeza será notificada e as medidas preventivas elas são as mais adequadas para se evitar exatamente, ou seja, a prevenção, né? Isso mesmo. Outro conceito é o quê? Páginas educacionais específicas para pesquisa escolar. Por quê? Porque existem páginas que são específicas para pesquisa. Então, existem alguns sites que eles trazem, né, as fontes de pesquisa. Você pode orientar o aluno a ir direto a essas páginas. E páginas para busca de software, páginas, né, que você pode buscar determinados programas para que o aluno, orientar o aluno a utilizá-lo ele até em casa. E comunicação e interação com outras escolas. Isso é muito interessante, essa questão da comunicação com outras escolas, porque o aluno, por ele ser muito, né, ali ser um ambiente muito interativo, você pode trabalhar com outras escolas, mas não vamos tão além. Você pode pegar duas turmas da mesma idade, ou da mesma série, e fazer com que eles conversem pelo laboratório, que eles criam, nós vamos ver daqui a pouco, algumas maneiras de conversar, alguns meios eletrônicos de conversar, e aí eles poderiam estar fazendo essa interatividade entre eles. Por quê? Porque daí isso vai estimulá-los a não ficar apenas nas redes sociais, a focar mais na pesquisa, dar para os dois professores, ou vocês mesmos como técnicos, orientar os professores a fazer tipo uma competição entre equipes, né, professora? Para fazer esse ambiente ficar mais agradável para eles e tirar um pouco do foco deles de buscar coisas que não sejam referentes à matéria, ok? Também trabalhar de forma interdisciplinar, né? Promover esses momentos com uma disciplina e outra e também promover uma gincana virtual. Você lança o desafio e com certeza a turma correrá cumprir o que foi estabelecido. Isso é muito interessante, por quê? Porque hoje os alunos veem o laboratório como a aula de informática. Conversamos já em aulas anteriores sobre isso. O aluno ele não vê o professor geralmente ele não observa o laboratório como um lugar onde qualquer matéria, qualquer professor pode transitar. Por quê? Porque se eu sou professora de história, eu posso ir lá e aplicar uma pesquisa para os meus alunos, levá-los lá para fazer essa pesquisa. Se eu sou uma professora de matemática, eu posso fazer com que meus alunos criem softwares ou eles busquem informações sobre a matemática. Então, assim, tudo vai depender da criatividade. E você, como técnico em multimeios, você pode estar pesquisando isso daí e passando para o professor, chegando no professor de geografia, ô professor, eu estava vendo lá, estava fazendo uma pesquisa e aí eu vi que tem alguns sites muito bons que falam sobre a sua matéria. Você não gostaria de levar seus alunos para uma aula? Aí ficaria mais interativo, sairia um pouco do padrão da sala de aula, né? Então, assim, tudo vai depender entre você como técnico e o professor, né? O professor tem que ter também essa consciência, ok? Estímulo para pesquisa a partir de temas previamente definidos ou a partir da curiosidade dos próprios alunos. Aqui os alunos eles têm que ter, né? Tem que ser instigados, essa curiosidade. Eles têm que correr atrás de buscar. Então, na hora que você lança um desafio, falando em desafio que nem a professora falou em gincana virtual, quando você lança um desafio para o aluno, ele vai ter aquele, né? Não,
vamos correr atrás, vamos pesquisar, vamos... Por quê? Porque ele vai ser curioso, ele vai querer ganhar, ele vai querer competir, e isso daí vai estimulá-los. Então, você não precisa estar pegando no pé, menino, vai ali, você tem que estudar, né? Ou você, como técnico em multimeios, não vai precisar falar, professor, seus alunos estão acessando coisas, né, que não devem. Por quê? Porque a curiosidade deles, a vontade de competir, vai fazer com que eles pesquisem, né, professora? E o grande educador Rubem Alves, ele sempre diz o seguinte, que o professor precisa incentivar a curiosidade dos alunos. A curiosidade, ela é um fator importante na hora de você buscar e entender algo. Essa curiosidade, ela deve ser usada como forma positiva na hora de você incentivar o processo de ensino e aprendizagem. Então, professor e técnico em multimeios, parta desse ponto da curiosidade. Imagina você adulto, né? Quando você é movido, motivado pela curiosidade em buscar algo, você termina por encontrar. Então, essa curiosidade ela é muito importante também nesse mundo de descobertas. E imagina você para uma criança e um adolescente ser motivado aí pela curiosidade. Sabe as palavras do Rubem Alves, né? Isso mesmo. Aqui, ó, o desenvolvimento de uma nova forma de comunicação e socialização, que foi o que estávamos comentando, né? Que você pode fazer com que os alunos conversem, né, com outros alunos, façam uma competição. E estímulo à escrita e à leitura. Mas, professora, informática, aí eu já penso em internet, e internet eu já penso em redes sociais, como eu vou estimular o meu aluno a ler? Porque hoje, eu sou adepta ao livro, né? Quando eu vou ler, eu sou adepta a sentir as folhas. Mas assim, hoje temos muitos recursos na internet que eles deixam o livro disponível para você em mídia. E aí você pode estimular seu aluno a fazer essa leitura. Pegar e falar assim, olha, Joãozinho, você conversa com o professor, fala que tem um exemplo de livros disponíveis na internet, é o e-book. Ele é um site onde tem vários tipos de livros. E aí você fala assim, olha, professor, tem um e-book, você pode estimular seus alunos a estar lá pesquisando livros. Tem livros de todas as idades, para todas as idades, com diversos conteúdos, diversos temas. Aí o professor vai e dá essa dica para o Joãozinho. Aí, Joãozinho, eu quero que você pesquise tal livro e leia ele. Ah, jamais, professor, eu tenho certeza que o Joãozinho não ia fazer isso, porque o Joãozinho, ele é um menino muito interativo, ele não gosta de ler. Mas a curiosidade que que estávamos falando agorinha, junto com o acesso, que é pela internet, vai estimular o Joãozinho a fazer essa pesquisa. E essa pesquisa vai obrigá-lo a procurar esse livro, não é? Que foi o que o professor solicitou. E aí, quando ele procurar esse livro, ele vai ter a curiosidade de folhear. Por quê? Porque não é um livro, né, físico, ele é um livro digital. Então ele vai falar assim, nossa, mas como aquele livro foi parar aqui? Você está entendendo? Uma coisa estimula a outra. Então, assim, a gente tem que estar batendo muito nessa tecla. E quando o Joãozinho ler o livro, ele vai ter, né, que escrever os pontos. O professor pode até solicitar, escreva os pontos que mais se destacam. E aí vai estimular a escrita. Isso daí desperta o interesse no aluno. Então, assim, não adianta falar, mas é mexer com internet e laboratório, o aluno não vai se interessar. Isso não é verdade, isso é um fato que não é verdade. Por quê? Porque quanto mais o aluno tenha meios do dia a dia dele, que ele está acostumado a fazer só uma coisa, eu só ligo o computador para acessar a internet, para ver minhas redes sociais. Se você começar a despertar interesse em outras redes, tipo pesquisas, faça um desenho, estimular ele em outras formas, com certeza o Joãozinho vai começar a ligar o computador e não vai só na internet, né, professora? Ou não vai apenas no Facebook dele, né? Então, assim, tem que pensar muito nessa questão, por quê? Porque a gente tem o costume de julgar. Falar assim, não, meus alunos não vão fazer isso, porque eles são muito imperativos, eles não se focam em nada. Foca sim, se você souber despertar, né? Você, como técnico em multimeios, você tem que passar essa mensagem para o professor. Então, que nem eu falei,
que nem o autor sempre fala também, né? Você como técnico em multimeios, você tem que arrumar fontes, né, para que desperte o interesse do professor levar o aluno lá, porque às vezes o professor acha que na matéria dele não cabe um laboratório de informática. E aí você, procurando essa fonte, o professor leva e você só tem que passar as orientações básicas, ok? Estímulo à curiosidade, estímulo ao raciocínio lógico, desenvolvimento de autonomia e possibilidade do aprendizado individualizado. Troca de experiências entre professores e professores, aluno com aluno e professor com aluno. Esse último ponto, ele é muito importante. Por quê? Porque o aluno, nesse momento, ele pode ter mais conhecimento que o professor, né, professora? E ele pode ter, o professor pode sentir dificuldade em acessar determinado site, e o aluno fala assim, não, professor, clica aqui, porque isso pode ocorrer. Lembra que a gente falou na aula passada que hoje não tem essa do aluno, o professor saber tudo e o aluno ele ter que absorver aquilo dali e não ter opinião própria, não. O aluno, às vezes, consegue a informação primeiro. Por quê? Porque hoje os recursos disponíveis, né, para pesquisas são grandes, então o aluno ele tem acesso a isso. Então, assim, essas experiências devem ser trocadas, porque quando você tem uma experiência, assim, você como, eu como professora, eu vou no laboratório, aplico uma aula para os meus alunos, chego na professora Domingas e falo assim, professora, foi tão interessante a aula, os alunos, né, ficaram tão focados, parecia que os alunos nem estavam em sala de aula, de tão concentrados que eles estavam. Aí a professora Domingas vai falar assim, olha, boa ideia, vou tentar fazer isso com os meus alunos também. Pelo menos eu dou uma diferenciada na minha aula. Então, assim, essa troca de experiências é muito boa. Aí os alunos também podem trocar essas experiências com outros alunos. Falar, não, é porque hoje nós fomos ao laboratório, a aula foi muito legal, foi totalmente, né, diferente do que acontece todos os dias. E aí, agora temos uma pesquisa, os outros alunos também vão se interessar. E é isso daí que vai fazer com que todos, né, vejam o quanto o laboratório fica importante. É algo importante dentro de uma instituição, é algo estimulante, né, sair da rotina diária, de estar na sala de aula e ir para uma sala de laboratório. Algum comentário, professora? Referente ao desenvolvimento da autonomia. Isso. Olha só, o ensino à distância, um dos pontos principais que ele aborda é referente ao autodidatismo. O aluno ele precisa ter esse momento, esse tempo e buscar o que ele precisa compreender melhor. Ele, juntamente ali com o seu amigo computador, acessando, né, os sites que são orientados, ele vai desenvolvendo essa autonomia para buscar esse aprendizado. Da mesma forma que acontece na escola. O aluno em sala de aula ele vai ser orientado, mas ele também vai fazer, de certa forma, essa educação à distância, onde ele estará em sua residência ou em um outro local que fica a critério dele, e ele vai fazer essa busca com as orientações que serão passadas pelo seu docente. E ele vai fazer exatamente essa busca no sentido de melhorar o seu nível de conhecimento. Então, essa autonomia ela é muito importante. E, de certa forma, despertando essa autonomia, o aluno buscando a autonomia, os demais estímulos serão agregados, que é o caso da curiosidade, é o caso do raciocínio lógico. Ou seja, como diz o Einstein, né? Quando a sua mente se abre para uma ideia, ela jamais voltará ao tamanho normal, ou seja, o nível de compreensão será sempre maior. Isso mesmo. E vocês têm, né, esse princípio aí da autonomia. Por quê? Porque vocês assistem a aula e aí vocês têm que continuar estudando diariamente. Isso daí faz com que vocês dominem o tempo de vocês, que peguem e consigam conciliar junto aos seus afazeres, e isso é muito interessante. O técnico em multimeios, olha aí vocês, pode contribuir para melhor uso dos recursos
tecnológicos disponibilizados para a realização das atividades de ensino-aprendizagem, que utiliza a informática visando alcançar as possibilidades de ganhos pedagógicos com a internet. Isso responsabiliza muito vocês, né? Podem ver que ele fala assim que vocês estão responsáveis por trazer, né, essas tecnologias, por estar orientando, porque no fundo, quem vai estar buscando isso daí diariamente são vocês. Lembra que falamos na aula anterior que vai ter pode ter um coordenador de laboratório, onde pode ser um de vocês, pode ser o técnico em multimeios. E aí esse coordenador, ele está responsável tanto pelo laboratório, quanto pelas atividades que serão executadas lá. Ah, mas eu que tenho que elaborar as atividades? Não, mas você precisa deixar disponibilizados os recursos que o professor vai utilizar. E aí, para isso, lembra que ainda falamos bem assim, vocês terão que ter conhecimento básico em todas as áreas. Ainda que chegamos a comentar, professora, mas eu estou há bastante tempo longe do ensino médio, eu não lembro como é a aula de geografia. O que vocês teriam que fazer? Se capacitar. Então, assim, a responsabilidade de vocês com o laboratório é muito grande. Porque se o professor falar assim, eu não consigo ir para o laboratório porque eu não tenho ideia do que passar para os meus alunos. Você, como um coordenador de laboratório, o que você falaria? Não, professor, qual é a matéria que o senhor ministra? Aí o professor fala, eu ministro artes. Então, professor, podemos fazer uma pesquisa, dessa pesquisa o aluno pesquisar alguma coisa sobre artes e aí fazer um desenho para o senhor. Então, assim, isso daí vocês terão que estar se capacitando para entender esse dia a dia do professor, a matéria que ele ministra, para que vocês possam auxiliá-lo. Então, quando ele fala aqui, que contribuir com o uso dos recursos tecnológicos disponibilizados para a realização das atividades de ensino-aprendizagem, ele quer dizer o quê? Que vocês têm que contribuir não apenas com o laboratório, né, como vocês vão estar responsáveis, vocês têm que contribuir com o que o professor vai utilizar. Se o professor for utilizar um software específico, vocês têm que verificar nas máquinas se está instalado, se não estiver instalado, vocês vão ter que instalar. Ah, mas eu não tenho autonomia para instalar, então vai ter que procurar o responsável. Então, vocês são responsáveis por isso, ok? Responsabilidade grande, hein? Né, professora? Exatamente. Cumprir com o que foi estabelecido. É importante destacar que a navegação na internet precisa de um bom senso, intuição e gosto estético. Nossa, professora, mas o que significa isso? Como lembra o nosso autor Moran. Bom senso aqui é para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. E quais são essas páginas mais importantes? Esse bom senso é para quê mesmo, professora? É para que o aluno não se perca, né? Para que ele saiba ver quais são as páginas que está indo com o conteúdo correto. Como eu falei, a internet ela é ilimitada, então assim, tem conteúdos corretos, tem conteúdos errados, tem conteúdos ruins, tem conteúdos bons e assim por diante. Então tem que ter bom senso para saber escolher entre o melhor conteúdo, a melhor página, para poder acessar, ter um bom acesso, ter uma boa pesquisa, ok? Aí aqui, intuição, para aprender por tentativa, acerto e erro, a localizar o que procuramos. Então, quer dizer que toda página que eu abrir, eu já posso pegá-la e usar como referência? Não. Eu tenho que ter intuição para ver isso daí, né? Para aprender. Então, eu não posso ir no primeiro conteúdo, eu tenho que ir lendo, até eu achar um conteúdo correto, um conteúdo que seja referente àquilo que o professor solicitou. Então, sempre temos que estar prestando atenção no bom senso, na intuição e no
gosto estético, que ele é para reconhecer e apreciar as páginas mais bem elaboradas e de melhor navegação. Ah, professora, por isso que eu sempre entro no site do IFRO, porque lá as páginas são bem elaboradas, o conteúdo está bem explicado, então eu não tenho dificuldade de entrar no site do IFRO. Se eu quero saber alguma coisa da instituição, eu entro lá, entendeu? Então, tem que perceber o que é uma página bem elaborada. Aquela que você navega nela sem dificuldade. O que é navegar, professora? É aquela que eu percorro a página, né? Está escrito lá o que é, o que não é. Assim fica mais fácil o acesso. Então, os 3 saberes, né? O que a gente tem que ter para acessar é o quê? Bom senso, intuição e gosto estético. Então, assim, tem que ter, né, um gosto pelas páginas. Mas e aí, professora? Eu estou lá navegando, achei uma página que tem um bom gosto, achei uma página boa, achei um conteúdo legal, que eu tenho certeza que o meu professor vai gostar. O que mais que eu preciso fazer para estar correta? Você precisa referenciar. Por quê? Porque mais cedo a professora Domingas falou alguma coisinha assim sobre o que, professora, que você leu aí, que eu não entendo, plágio. Você tem que referenciar essa página, né? Por quê? Porque senão você está copiando um conteúdo que não foi você que falou. Então, isso daí a gente já entra em outro assunto que seria o plágio, né, professora? No site do IFRO, principalmente aqui o que trabalha referente à educação à distância, ele tem as orientações aí no seu ambiente virtual, viu? Tem as orientações quanto à utilização de textos, tem a questão dos direitos autorais, então é muito importante isso. Nada impede que você baixe, por exemplo, um PDF, faça uma leitura e tendo como base aquele texto, você possa construir a sua ideia. Mas manter a fidelidade ali de 100% caracteriza o plágio, que é chamado de crime. Então, referente a isso, é como se você se apropriasse da ideia de uma pessoa e dissesse, essa ideia é minha. E na realidade não é, ela tem um autor que pensou, escreveu, refletiu e chegou àquele entendimento. O que não impede que você também chegue ao seu. Mas é importante usar com responsabilidade. Por isso que lá no nosso ambiente ele orienta perfeitamente quanto ao plágio. Aí vocês falam assim, mas eu não vou fazer isso, professora. Mas os nossos alunos, eles têm o hábito de fazer isso. Por maldade? Não. Porque assim, às vezes o assunto é muito extenso, ele fala, eu vou copiar só um pedacinho desse assunto aqui, que aí ninguém vai perceber. Então assim, vale muito a pena pegar o conceito, imprimir, deixar na sala, no laboratório, bem destacado, para o aluno saber que plágio é um crime. E aí, para criar já esse hábito nele de estar fazendo a pesquisa correta. Ele já não vai ter esses hábitos de navegação pela internet? Depois que ele achar um site bom, onde o conteúdo é ótimo, né? E ele tiver um gosto estético legal, o que ele precisa saber? Que aquele site precisa ser referenciado, ele precisa estudar aquilo dali, criar um conceito em cima daquilo, não copiar aquilo dali e falar, fui eu que fiz. E isso, você como técnico em multimeios, tem que estar orientando. Por quê? Porque o professor vai falar, mas você também precisa orientar. E como eu posso orientar, professora, sem estar atrapalhando a aula do professor? Eu posso deixar algumas partes destacadas, eu posso mostrar isso daí à turma, sem estar agredindo verbalmente, né? Vocês não podem plagiar, isso daí é crime. Não, vamos fazer de uma maneira sutil, que os alunos leem e falam, nossa, isso daqui é importante. Não precisamos explicar toda a questão do plágio, mas podemos explicar o que ele é, como fazer pesquisa sem ter plágio. Isso daí temos na internet. Então, dá para imprimir e colocar na sala. O aluno vai se sentir interessado, vai ler, né, professora? E aí, não corremos mais esse risco, ok? Para dar continuidade, você como técnico em multimeios deve trabalhar em conjunto com o professor, no estabelecimento desse clima de confiança, cordialidade e cooperação com os alunos, essencial no resultado
da prática pedagógica no ambiente de informática com o uso da internet. Que foi o que falamos, né? Você tem que estar sempre junto ao professor. Tem que estar diariamente, né? O professor precisou de algum recurso, você tem que estar ali. Por quê? Porque isso daí vai trazer um ambiente agradável, onde você, como técnico em multimeios, e o professor estão, né, em sintonia, vai fazer com que o ambiente ele fique mais agradável, mais cordial, então não terão problemas futuros. Ah, mas o professor, um exemplo, é sempre você, como técnico em multimeios, está orientando também os alunos a usar o laboratório. Ó, ligou o computador, utilizou, depois desliga os computadores, arrumem as cadeiras de vocês para que não tragam trabalho, né? Isso daí é questão do aluno mesmo, é ele que tem que ter essa organização. E isso daí você pode auxiliar o professor. Então você e o professor têm que trabalhar em conjunto, trabalhar juntos, ok? Professora? Não, é importante também essa questão de auxiliar o professor, né? Você tem essa autonomia, você tem conhecimento e você pode com certeza nesse processo somar, contribuir, deixar também suas dicas, orientações. Quem vai ganhar é o aluno e você também, com certeza. Isso mesmo. Aqui, acesso à internet também tem problemas. Aí vamos aqui. A escola precisa estar preparada não só para utilizar o que a internet traz de positivo, mas também para lidar com seus aspectos negativos, tais como muitas informações sem fidedignidade, lentidão de acesso quando o serviço da empresa que possibilita a conexão à rede é de baixa qualidade. Ah, professora, então, como tudo na vida, tem os pontos negativos. Isso mesmo. Então, vocês têm que perceber, a primeira coisa que ele fala ali é a questão, né, do site, da pesquisa ser correta, isso daí já comentamos anteriormente. A segunda é um problema muito normal na vida da gente. Hoje mesmo vocês podem ter certeza que algum dos polos vai ter problema de conexão. E aí, o aluno vai começar a reclamar, o aluno vai falar, nossa, essa internet não presta, essa conexão não presta, e a gente não consegue fazer nada, porque tem essas reclamações, né? Como você vai lidar com isso? Primeiro vamos ver se o problema realmente é na rede, né? Sendo um problema na rede, na conexão de internet, temos que orientar os alunos que isso é normal, que esse recurso ele é instável, ora ele está muito bom, mas aí tem algumas interferências. Então, isso daí vai você, como técnico em multimeios, também ter a noção de estar, né, orientando os alunos a isso, para que eles não fiquem revoltados, porque isso daí ocorre mesmo, né? Isso daí ocorre. E eles vão reclamar mesmo, porque até a gente reclama, né, professora, às vezes? Verdade. Às vezes a gente está aqui e fala, poxa, o polo, geralmente ocorre muito em Costa Marques, né? O polo de Costa Marques não está hoje conectado. Ah, deve ser interferência, deve ser problema na internet. Aí a gente fica chateada, fica triste, mas sabemos que isso daí é algo que o recurso, né, ele traz o lado positivo, mas ele também traz o lado negativo, ok? Aqui outro é disponibilidade de acesso a conteúdos inadequados para o público infanto-juvenil, que foi a questão do conteúdo que o aluno ele não pode acessar, né? Aqui, confusão entre informação e conhecimento, visto que conhecimento não se passa, mas se cria e se constrói. Isso é muito interessante, né? A professora Domingas gosta de comentar quando fala de conhecimento, né, professora? A gente passa mais a parte filosófica, mas o conhecimento não, ele se constrói, né? Então, assim, você vai receber, quando você faz uma pesquisa, quando o aluno faz uma pesquisa na internet, ele está ganhando uma informação, né? Ele vai transformar aquilo ali em conhecimento. Ele vai construir aquilo ali num conhecimento.
Correto, professora? É ser apropriado que temos de recursos e a partir da hora em que você acessa a informação, você passa a conhecer algo, ou seja, nós não sabemos tudo. Cada dia nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais referente a determinados assuntos. Então esse universo em que nós vivemos, ele é repleto de informações e cabe a você procurar aquilo que você tem interesse. Por isso que é importante você pesquisar, porque através da pesquisa você tem acesso a informações. E quando você pesquisa, com certeza você terá grandes retornos. Isso mesmo. O próximo é resistência às mudanças. Alguns alunos e professores não aceitam facilmente mudanças na forma de ensinar e aprender. E na questão de mudanças, é o que estávamos falando, né? Às vezes não é nem questão do professor não querer mudar. Às vezes ele não vê como pode mudar aquela aula dele, né? Mudar aquela rotina dele. Então, você como técnico em multimeios tem que estimular isso daí. Ah, professora, e se o professor ele não gostar da opinião? O que vocês vão fazer? Vocês vão estimular ele, falar, professor... Chega-se num papinho meio que de quem não quer nada, né? Você, professor, achei um recurso ali na internet que uma aula do senhor ficaria muito interessante. Você não queria dar uma conhecida nesse recurso? Então, assim, vai depender muito do que vocês, né, pesquisaram, do que vocês estão querendo propor ao professor. Lembrando que o laboratório, todos podem transitar por ele. Então, não precisa falar só aula de informática no laboratório, isso não existe mais, ok? E aqui, o outro tópico é facilidade de dispersão. Muitos alunos perdem-se no emaranhado de possibilidades de navegação e não procuram ou não encontram o que deveriam. Que foi o que conversamos, né? Que o aluno, às vezes ele vai pesquisando e às vezes ele só não sabe como pesquisar. E vai do professor ou você como auxiliar no laboratório, auxiliar ele a fazer essa pesquisa correta. Colocar o nome correto, procurar o conteúdo correto, ok? Impaciência. A impaciência de muitos alunos os faz mudar de um endereço para o outro rapidamente, aprofundando pouco nas possibilidades de cada página. Essa impaciência é o que? Não estou encontrando, quero sair daqui, não quero mexer mais com isso daqui. Então, também tem que ser trabalhada essa questão com os alunos. E assim, isso vai ocorrer só nas primeiras vezes que for ter o acesso, depois fica tranquilo, ok? É preciso despertar nos alunos a consciência para a realização adequada de pesquisas pela internet. Copiar e colar ou simplesmente imprimir páginas de textos retirados da internet, sem referências e sem qualquer reflexão ou análise crítica por parte do aluno. É um comportamento que não pode ser admitido. Que foi o que comentamos também, né? O aluno ele precisa ser orientado. Como copiar, como colar, como imprimir, como tirar a referência, né, do assunto, não deixar que saia como um plágio. Então, tudo isso tem que ser passado para o aluno. E nas primeiras aulas, isso daí já pode ser resolvido. Exatamente, essas orientações elas são importantes, mesmo porque elas se enquadram na metodologia, ou seja, o saber fazer. Então, quando você orienta, olha, aquela ideia do autor X, então ela deve ser citada. Eu sei que nos anos iniciais, ensino médio, anos finais também, não se tem essa prática de orientar, porque isso entraria na organização de um trabalho acadêmico, mas não custa nada você orientar o seu aluno desde cedo. Porque quando ele chegar à faculdade, ele já vai chegar sabendo disso, tá certo? Hoje é possível bloquear o acesso a sítios, que são sites inadequados, porém, muito mais do que bloquear as páginas inadequadas, a escola deve ter a preocupação de orientar as crianças e os jovens quanto a aspectos positivos e negativos da internet. Isso mesmo, foi o que falamos, né? Orientação. Serviços da internet. Vamos dar uma lida aqui. Há vários serviços disponíveis na internet
que podem ser utilizados tanto para uso pessoal quanto para fins educacionais. É abrindo um sítio, quando eu falar em sítio, gente, vamos pensar em site, tá? É abrindo um sítio, uma página ou um homepage que temos acesso a variadas informações em forma de texto, imagens e sons na internet. Cada página tem um endereço na internet que permite a sua localização. Aqui um exemplo é o quê? A página ou a homepage, né, da Universidade de Brasília, que é UMB o endereço, que fica, http://www.umb.br. E aí, quando falamos em sites, vamos falar muito em questão de recebimentos de arquivos, né? E aí, esses arquivos pode ser por meio da internet, que é possível enviar, upload, e receber, download, arquivos de programas, imagens e sons. Aqui, podemos baixar arquivos de páginas da internet e também baixar ou enviar arquivos por meio do correio eletrônico. O que é um correio eletrônico? É um e-mail que vocês utilizam, né? Acredito que a maioria de vocês tenham. O correio eletrônico ou e-mail é o serviço que nos permite enviar e receber mensagens pela internet, por meio de um endereço eletrônico pessoal. As contas de e-mail podem ser criadas nos provedores de acesso particular e pagos ou em sítios que oferecem esse serviço de forma gratuita. Um exemplo de e-mail hoje em dia é o Gmail, né? Gmail, Hotmail, Outlook. Então, assim, essas são as maneiras de e-mail hoje mais utilizados. Mas tem outros, tem o BOL, tem o e-mail particular, né, da empresa. Então, você pode criar isso daí para os alunos ou para trocando informações mesmo entre vocês. Hoje em dia é muito normal os alunos, todo mundo tem um e-mail. Por quê? Porque quando falamos em redes sociais, mais à frente, quando formos falar, vocês vão verificar que vocês vão precisar de um endereço, né, de e-mail para ter acesso a essas redes. Então, hoje em dia é muito normal todo mundo ter seu e-mail. E também temos as salas de bate-papo, que é uma forma de comunicação instantânea pela internet. Aqui, dessa forma, para ver uma conversa em uma sala de bate-papo ou em chat, é necessário que as pessoas queiram se comunicar estejam conectadas ao mesmo tempo na sala, que é como se fosse um inbox, né? As listas de discussões é um serviço que reúne pessoas com os mesmos interesses e objetivos para troca de ideias, opiniões e informações. Aqui embaixo, os interessados não precisam estar conectados simultaneamente para a troca de mensagens. As pessoas que estão cadastradas recebem e enviam a mesma mensagem para todos da lista. Hoje, a lista de discussões ela é muito normal em grupos. Você faz um grupo de debate. E aí você pode fazer, tem esse recurso em e-mails, né, em bate-papos de e-mails, bate-papos de redes sociais. E também temos esse recurso hoje no WhatsApp, que você cria um grupo com o mesmo interesse, que não deixa de ser, né, uma maneira de estar trocando informações. E aí essa parte que ele fala assim que as pessoas não precisam estar conectadas, é porque quando se conectam, tá lá a mensagem, né, professora? E esses grupos aí que você citou, eles são importantes porque a comunicação é imediata. Você já postou lá uma informação, todo o grupo tem acesso e é muito importante isso também. O interessante seria o quê? Criar uma lista dessas, né? Poderíamos criar no e-mail ou até mesmo no WhatsApp entre os polos. Aí vocês poderiam trocar informações instantaneamente aí. Estamos assistindo a aula, então vamos mandar mensagem aqui no grupo para ver quem conseguiu já criar uma referência sobre a questão número 1. Então, assim, não é uma forma de colar, é uma forma de debater um conteúdo. E o blog ou
weblog. Aqui podemos definir blog como uma página pessoal ou profissional na internet, na qual as pessoas expõem suas ideias, reflexões, observações, comentários, apontamentos e etc., sendo possível a interação com seus leitores. O interessante do blog é assim, grandes escritores ou não, hoje estamos vendo aí que está se formando grandes escritoras por blogs. Elas criam um blog. O que é um blog, professora? É um site onde um site pessoal que a pessoa ela cria e lá ela se expressa, coloca assuntos de interesse de todos, ou assuntos, ou desabafo. Hoje em dia alguns livros, principalmente esses livros mais românticos, mais adolescentes, eles falam muito dessa questão, que as escritoras são encontradas nos blogs. Eles ficam verificando os blogs, vê um assunto com... as escritoras têm o costume de falar da própria vida, dos descasos amorosos, e aí acabam que sendo encontradas, né? E aí eles resolvem criar o livro a partir do blog. Então, assim, é interessante a questão do blog para vocês se expressarem, mas vocês aí podem passar para o professor o quê? Criar um blog onde os alunos podem acessar diariamente e pegar dicas da aula dele, né, professora? Seria interessante isso, né? O blog como recurso pedagógico, ele também é muito citado em alguns trabalhos que são realizados na escola. Então, assim, e como eu faria isso, professora? O professor criaria um blog e alimentaria ele, né? Colocaria dicas da aula, aula 6. O uso da internet na educação. Vou colocar para vocês alguns links onde vocês podem estar acessando para ver melhor o conteúdo, para ver as redes sociais, essas redes de comunicação, e aí para vocês conhecerem melhor. Então vocês entram lá no blog e verificam isso. Entenderam? Então, assim, o legal do blog é isso, não é só para você ter um site, né, pessoal. Você pode usar como uso profissional também. E lembre-se, quando vocês forem criar algum site, que nem blog, ou criar um e-mail, lembre-se de colocar a maior seriedade possível. Por quê? Porque quando a empresa procura um funcionário, ela está verificando todos esses recursos, né? E esses recursos refletem muito em vocês, correto, professora? Exatamente, tem um Isso poder mesmo. tremendo. Ok? E uma dica importante: padronizar o formato dos arquivos a serem enviados com levantamentos dos trabalhos escolares. Por quê? Porque esse padrão dos arquivos é interessante porque quando a escola estiver enviando um arquivo, o aluno for enviar da escola um arquivo para o professor, tem que saber qual é a extensão desse arquivo, que tipo de arquivo pode ser enviado. Então é interessante estar passando para os alunos também, ok? E aqui, especificar os programas que deverão ser usados pelo projeto do aluno e padronizar o tamanho, né, a ser enviado. Por que esse padrão de tamanho é tão importante, professora? Porque nem sempre o e-mail da instituição ou e-mail profissional, ele aceita todos os tamanhos de arquivo. Então, precisa ter esse padrão, precisa ter esse cuidado. E também ver quais são os programas, os softwares que devem ser utilizados. Por quê? Porque talvez o meu aluno está utilizando um software que nem editor de texto aqui na escola, mas em casa ele não tem esse editor de texto. Então, eu não posso passar essa atividade para ele, né, professora? Eu não posso falar assim, você vai ficar com essa atividade para casa. Porque se ele não tem esse recurso em casa, eu não tenho como cobrar ele. Então, eu tenho que passar essa atividade no laboratório. Ok? Algum comentário, professora? Não, é só referente a isso que realmente deve ser padronizado, né, alguns pontos. E essa questão dos arquivos também, às vezes você vai enviar, até e-mail quando vamos enviar, ele não tem capacidade suficiente para envio do arquivo. Então isso é importante você também orientar o aluno quanto a isso. E agora vamos para a atividade, né? Vocês vão responder as questões, enviar. Vocês enviam não em tamanho de arquivo, mas a tutora envia, né, apenas a resposta. E aí na volta nós corrigimos, ok?
Voltando à nossa, né, correção agora, como é que foram as atividades? Como vocês se saíram? Todos os polos responderam? E foi difícil? Foi não, né, professora? Teve bastante respostas, né? Não, tivemos aqui uma boa participação aqui da equipe, né, dos alunos lá de Cujubim. Nós também tivemos de Alta Floresta, então uma boa participação. E eu vou começar a deixar mais difícil as questões, porque a professora Dominga disse que vocês responderam muito rápido. Eu tento ser boazinha, eu falo, não, vou deixar fácil, porque os meninos devem estar cansados, mas ela disse que vocês são demais, então vou começar a complicar um pouco na próxima aula, pode ser? Brincadeira, né? A nossa primeira questão, ela fala sobre o quê? É importante destacar que a navegação da internet precisa de bom senso, intuição e gosto estético. Como lembra Moran, relacione as colunas. Então aqui, essa primeira questão era para você se relacionar, colocar a resposta adequada, né? Então, ali temos A, B, C, né? Onde cada um era para você se relacionar com o que estava aqui embaixo. Então aqui a primeira era A, né? Intuição, B, bom gosto e C, bom senso, desculpa, gosto estético. Aí, essa primeira alternativa, para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. O que é isso daqui? A segunda era o quê? Para aprender por tentativa, acerto e erro a localizar o que procuramos. E a terceira, para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas e de melhor navegação. Nós verificamos, né, todas essas questões nos nossos slides. Professora Domingas, alguém respondeu? Eles, como a senhora mesmo falou, todos eles estão muito animados, mandaram todas as questões. Eles responderam? Como é que foi? A Maria José de Espigão do Oeste encaminhou a sequência C a B referente à primeira questão, né? Só não informou de que se foi do grupo todo, aliás, todos, né, responderam, desculpa. A Keila de Cujubim também informou a sequência C a B. E a Dilvana de Extrema também informou a sequência C a B, lá de todos os alunos. Parabéns a todos e a sequência está correta. Corretíssimo. Só vamos verificar aqui. A primeira seria o quê? Bom senso, correto? Para saber selecionar em rápidas comparações as páginas mais importantes. Então, a gente precisa ter bom senso para saber selecionar. A segunda é a A. Então, é o que? Intuição, para aprender por tentativa, acerto e erro. E localizar o que procuramos. E a última, né? B, que era o quê? Bom, gosto estético, para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas e melhor navegação. Então, assim, essa questão não estava tão complicada, que falamos bastante dela, né, dessa questão dos três tópicos da navegação, que devemos ensinar nossos alunos, passar para o professor, né? Você como técnico em multimeios mesmo, colocar em prática esses 3 tópicos para a navegação na internet, ok? A segunda questão, o técnico em multimeios, olha que responsabilidade, hein? Deve trabalhar em conjunto com o professor no estabelecimento desse clima de confiança, cordialidade e cooperação com os alunos. Isso é essencial para
Lembra que a gente falou que é essencial, por quê? Porque o professor, ele precisa, o técnico, ele precisa, né, tá trabalhando junto com o professor. Ele é o apoio do professor. Então, assim, precisa ter um clima agradável, porque até para passar para os alunos mesmo. A pessoa, você tem um clima ruim com o professor, e aí a aula fica chata, você não auxiliar o professor como deveria, às vezes o professor está precisando de um recurso, aí você não quer, a gente acaba ficando assim, né? Mas falar, ah, não, trabalho é trabalho, pessoal é pessoal, mas acaba misturando um pouquinho as coisas, a gente começa a dificultar os meios, né, já para a pessoa. Então tem que prestar bastante atenção nisso, porque isso daí não acontece só com o técnico em multimeios e o professor. Isso pode acontecer em qualquer ambiente de trabalho. A gente fica chateado com colegas de trabalho, né, professora? E aí começa a dificultar, né, os meios para esse colega de trabalho, fazer com que a professora Domingas precisa que eu entregue o conteúdo da aula para ela. Eu não vou mandar não, vou deixar ela sem saber qual vai ser a aula para ela chegar de surpresa. Seria chato, né, professora? É bastante chato, porque não é bom, isso também demonstra uma falta de planejamento, né? Você chegar em cima do horário, olha, até aqui minha aula, não é por aí. Você deve ser uma pessoa organizada também, porque todo mundo percebe quando você não tem esse ponto de organização. E quem sai perdendo são os alunos, que deixam de aproveitar mais. E assim, é essencial, por quê? Porque se você consegue ter um clima agradável com o professor, né, assim, conversar, ele te passar o que ele vai precisar, isso daí reflete diretamente no aluno. Por quê? Porque o aluno vai ver que naquele momento ali foi tudo planejado, estava tudo organizado, que aquilo ali teve pessoas se preocupando com o bem-estar deles, né? Bem-estar não é só de estar em um lugar confortável, bem-estar de ter aula preparada, saber o que vai passar naquele momento. Então aqui, com esses tópicos, a pergunta é o quê? Com os alunos, isso é essencial para... Por que isso daqui é essencial? A. O resultado da prática pedagógica no ambiente de informática com o uso da internet. B. Para reconhecer e apreciar as páginas melhor elaboradas. C. Um melhor trabalho em equipe. Poderia ser, né? E D. Um melhor resultado na prática pedagógica da aula. E aí, professora? Tivemos respostas? Sim, tivemos a resposta da Maria José de Espigão do Oeste, informou aqui a letra A. A Keila de Cujubim também informou a letra A. A Nielve de Guajaramirim também informou, né? A Dilvana também informou, só que a Dilvana informou a letra D, juntamente com a Nielve. Eu também quero registrar aqui a participação, deixa eu só voltar aqui, da Rosângela. A Rosângela pediu, olha, nós estamos aqui também. Rosângela, que é de Cerejeiras, tá certo? Registrando aqui a tua participação e resposta, referente ainda à primeira questão. Ok, sabemos, Rosângela. Aqui dava mesmo essa confusão, lembra? Por quê? Vamos só analisar. A resposta correta aqui é a letra A. Vamos ler novamente. O técnico em multimeios didáticos deve trabalhar em conjunto com o professor no estabelecimento desse clima de confiança, cordialidade e cooperação com os alunos. Isso é necessário para o resultado da prática pedagógica no ambiente de informática com o uso da internet. A correta. Mas por que, professoras meninas, responderam a D? Porque aqui, ó, para um melhor resultado na prática pedagógica na sala de aula. E aqui, como estamos falando de internet, o correto seria no ambiente de informática com o uso do computador, né, da internet. Então, o que errou, o que confundiu foi a questão, porque seria uma sala de aula, mas como estamos falando, né, de informática, estamos falando de laboratório. Então, a resposta correta é a A. Só foi essa última palavrinha que confundiu. É claro, fiz de propósito, mas não fiquem magoadas comigo, tá, meninas? Vocês foram no ponto certo, só esqueceram que estamos falando de internet, de informática e poderia ter pensado na letra A, mas obrigada pela participação, ok?
Questão 3. Sabemos que o acesso à internet também causa problemas. A escola precisa estar preparada não só para utilizar o que a internet traz de positivo, mas também lidar com seus aspectos negativos. Cite 3 aspectos negativos que foram estudados. Ah, vamos falar sério, essa daí não estava tão difícil, né? Então, assim, eu vou esperar a professora citar alguns aspectos, vamos comentar sobre eles, depois eu vou mostrar alguns para vocês. E aí, professora? A resposta aqui, a primeira, é da Maria José de Espigão do Oeste, e ela diz o seguinte: muitas informações, sem serem fidedignas, lentidão de acesso quando o serviço da empresa que possibilita a conexão à rede é de baixa qualidade, disponibilidade de acesso a conteúdos inadequados para o público infanto-juvenil, confusão entre informação e conhecimento, visto que conhecimento não se passa, mas se cria e se constrói, resistência às mudanças. Alguns alunos e professores não aceitam facilmente mudanças na forma de ensinar e aprender, etc. A resposta, inclusive, é de todo o grupo, né, lá de Espigão do Oeste, que a Maria nos enviou. E também tem a resposta da Keila, lá de Cujubim, que praticamente ela citou os mesmos pontos que foram citados aqui pelos colegas de Espigão do Oeste. Estão corretos, vi que a Maria José colocou até mais pontos, mais do que 3, né? E aí eu queria muito colocar a questão da internet, né? Que é o acesso, que cheguei a comentar. Por quê? Porque nós vivenciamos isso. Então, assim, da mesma maneira que muitas vezes vocês não conseguem, o tutor explica para vocês, né, técnicos em multimeios, que não está conseguindo o acesso, vocês também ficam chateados por não poder participar, não poder mandar as respostas de vocês. Os alunos também vão passar por isso. Em algum momento os alunos vão passar por isso. Se não é pelo mal, né, a mal instalação, né, ou talvez por causa da rede mesmo, ou por causa de algum temporal, mas a questão da internet ela é muito instável, então não tem como a gente garantir isso daí para o aluno. Mas eu quero lembrar vocês que por mais que seja instável, o laboratório ele não apesar que a gente está falando de internet, mas o laboratório ele não funciona apenas, né, com a questão da internet. Lá o computador ele pode trazer várias possibilidades para o aluno estudar no laboratório. Um exemplo é o que? Eu tenho uma aula onde o meu aluno vai fazer pesquisas na internet e aí ele faz a pesquisa, faz o download do arquivo, né, o arquivo que o colégio permite, a extensão que ele permite. E aí na próxima aula eu levo o meu aluno para lá para ele ler essa pesquisa, estudar sobre ela e fazer um relatório para mim. Então, assim, eu utilizei a internet na primeira aula, na segunda aula eu estou usando um recurso do computador. Então, assim, não podemos ficar presos, o laboratório só funciona se tiver internet. Não. O que nós estamos frisando aqui é como a internet pode nos auxiliar. Como a internet pode nos auxiliar? Trazendo recursos, podemos criar um grupo, podemos criar um e-mail da turma, podemos criar uma lista, um grupo no chat para que os meus alunos possam interagir, podemos acessar a internet para fazer pesquisas, podemos fazer várias situações de aprendizagem com a internet. Mas também podemos fazer isso numa aula, na outra aula, já aplicar alguns recursos que tem no computador. Estou sem internet? Plano B. Vamos pegar a pesquisa que o meu aluno fez na aula passada e vou pedir para ele fazer um relatório. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que digitar esse relatório, vai precisar de um editor de texto. Se tiver que colocar algum desenho, ele vai ter que fazer esse desenho. Então, aí depende muito da dinâmica, né, da dinâmica e didática do professor. E você, como técnico em multimeios, você tem a responsabilidade de estar auxiliando o professor com essa didática. Por quê? Porque você conhece os recursos. É você que é o coordenador do laboratório, é você que está responsável por aquele ambiente. Então, nada mais justo do que você dar as dicas para o professor. Você não concorda, professora? Exatamente. Você tem essa capacidade de, com base no conhecimento que você está adquirindo aqui, nessa sua formação e com certeza aí no seu dia a dia, você pode contribuir
com o seu colega aí docente, no sentido de tornar tudo muito mais acessível e prático. Aí aqui o primeiro ponto eu coloquei a internet, né? E eu coloquei mais 3 pontos aqui para discutirmos. Aqui, facilidade de dispersão. O que é facilidade de dispersão? O meu aluno, né? Ele pode estar ali acessando a internet e ao mesmo tempo ele pode se distrair. Pode começar a pesquisar outros assuntos ou a não pesquisar conforme o conteúdo. Então, tem que trabalhar muito a situação, ensinar o aluno a fazer a pesquisa. Porque é complicado mesmo para quem não sabe pesquisar. Ele coloca lá, eu preciso pesquisar sobre a história de Pedro Álvares Cabral, quando antes dele vir, e aí ele começa a digitar tudo que ele quer ali, e aquilo ali não vai dar uma fonte de pesquisa para ele. Ele primeiro precisa pesquisar uma história. Então, vou ensinar o meu aluno a fazer a pesquisa. Se o professor não consegue auxiliar, você, como auxiliar do professor, vai estar ajudando. Sempre o quê? Para deixar o aluno o máximo de tempo preso no ensino. Não deixar que ele, não estou conseguindo fazer nada, eu vou acessar minha rede social. Não é assim. Temos que auxiliar nossos alunos para que eles possam, mais à frente, passar isso para os outros alunos, ok? O segundo ponto, impaciência. Todo mundo vai ficar impaciente, seja por causa de uma página que não quer abrir, ou talvez porque não está encontrando um assunto adequado, e às vezes até o problema da internet mesmo, ela fica lenta, e o aluno começa a falar, que isso daqui não funciona, que isso daqui não está dando certo. Então, assim, tem que trabalhar essa questão da impaciência do aluno, para ver, falar para ele, não, calma, vamos pesquisar assim, vamos fazer assim. Por quê? Porque quando ele fica impaciente, a primeira coisa que ele pensa é, eu não vou pesquisar mais, né, professora? Eu não quero mais fazer isso, tá chato. Então, tem que trabalhar a situação com ele. E o último ponto é o quê? Isso daqui não vale apenas para o aluno, mas para o professor e para você também, técnico em multimeios. O quê? Resistência à mudança. Quem gosta de mudar? É difícil hoje em dia, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu sou meio assim para mudanças. Então, assim, tem que sempre pensar, se for uma mudança para melhor, vale a pena. Que é no caso, né? O professor, não, eu não quero mexer com esse negócio de laboratório, porque minha matéria é geografia e eu não tenho nada para fazer no laboratório. Você, como técnico em multimeios, tem que fazer o quê? Abrir a mente, expandir a mente desse professor para que ela não volte ao normal, né, professora? É verdade. Como diz o Einstein. Isso mesmo. Então, assim, você tem que chegar no professor, não, professor, vamos ali no laboratório, vamos dar uma olhada em alguns recursos que temos lá. Talvez sua aula fique até mais interessante, uma vez ou outra você levar. Assim, sempre com cuidado para não ofender, porque sabe que, né, às vezes usamos as palavras de uma maneira errônea e aí acabamos ofendendo as pessoas. E aí leva o professor, apresenta uma ferramenta para ele. Para isso acontecer, você precisa o quê? Conhecer do conteúdo que o professor aplica. Né, professora? Uhum. E então, tudo está o quê? Na sua capacidade. Então, você tem que se capacitar para expandir a mente, né? Para quem não quer mudar, para quem fala assim, não, eu não quero mudar, eu gosto do jeito que eu estou. Você tem que trabalhar dessa maneira, ok? Todos que responderam, estava correta. Aqui eu coloquei esses 3 pontos, porque realmente a gente vê muito hoje em dia, mas todos estavam corretíssimos, ok? Alguma mais, professora? Não, nenhuma mais, okay. Nenhuma participação. E a questão 4. Há vários serviços disponíveis na internet que podem ser utilizados tanto para o uso pessoal quanto para fins educacionais. Envio e recebimento de arquivos, correio eletrônico ou e-mail, salas de bate-papo ou chat, lista de discussão, blog ou weblog, entre outros. Desses serviços, quais você já utilizou ou utiliza? Comente sobre a importância dele para o seu dia a dia. Eita, e agora? Essa daí é a que pega vocês, né?
é a pessoal. E aí, quais desses serviços vocês utilizam? Alguém mandou a resposta, professora? Não, inclusive, aqui no chat só está eu. Poxa, gente. gente. Estão com problema, não estão conseguindo acessar e pediram desculpas, né? E foram assim, saindo e não tem nenhuma participação mais. Mas não tem problema, por quê? Porque eu e a professora Domingas vamos registrar Exatamente. quais desses serviços nós utilizamos. E vamos começar com ela, né? Professora, quais desses serviços você utiliza? O chat agora, por exemplo, né? Nós temos aqui como uma ferramenta importantíssima para traçarmos um diálogo onde o tutor encaminha a resposta dos alunos e também tira suas dúvidas. As salas de bate-papo, nós temos alguns sites, né, como o UOL, que disponibiliza salas de bate-papo por regiões. Que mais aqui? A lista de discussão, né, foi citado o WhatsApp. Então, enfim, nós temos várias oportunidades e possibilidades de mantermos o diálogo. Isso mesmo. Eu, particularmente, eu uso vários recursos, né? Mas o e-mail, ontem eu estava até comentando com um aluno, eu falei para eles, eu enviei um e-mail na sexta-feira à noite para vocês. Ele disse, ixi, professora, eu não olhei meu e-mail. Aí eu até brinquei, eu falei, menino, como você não olha o e-mail de sexta-feira ontem, foi segunda, né? Hoje é segunda-feira. Ele, professora, isso daí para mim é desnecessário. Eu falei, menino, antes de eu abrir o olho, já estou olhando o e-mail. Por quê? Porque hoje com o smartphone a gente tem, né, o recurso sempre pertinho da gente. E eu, particularmente, tudo que eu faço por e-mail. Eu tenho que mandar e-mail para alguém, às vezes não consigo achar a pessoa na rede social, eu fico pensando assim, não consigo achar ela nem no Facebook, nem no chat do Facebook, né, nem no WhatsApp, nem em ligação, eu falo, vou mandar um e-mail, porque pelo menos trabalhando eu sei que a pessoa está, então ela vai receber esse e-mail. Então, eu gosto muito do e-mail, acho uma ferramenta importantíssima, não só para trocar informações, mas a questão de deixar registrado o que você está fazendo. Por quê? Porque quando você registra essa informação, você está ali se embasando. Então, eu vou ali enviar um e-mail para o professor, falando, professor, os recursos que o senhor solicitou estão todos disponíveis no laboratório, conforme o senhor solicitou. Legal. Chega no dia da aula, professor, mas não está aqui o que eu solicitei. Você fala, professor, eu enviei um e-mail para o senhor comunicando. Não, mas não foi isso que eu solicitei. Mas, professor, eu falei no e-mail que se eu tivesse alguma dúvida, eu poderia enviar. Então, assim, você está o quê? Embasado, né? Você tem base naquilo dali. Então, o e-mail ele é um recurso muito bom para deixar registrado o que você tem a passar, né? E eu também gosto muito das salas de bate-papo. Apesar que nessa vida corrida da gente acaba usando mais o WhatsApp, né? Mas são ótimas também. E para alunos, melhor ainda. Porque, como a professora falou lá no início, ela comentou que você pode fazer uma gincana virtual. E por que não fazer uma gincana virtual como fosse uma sala de bate-papo, né? Coloca uma sala de bate-papo, onde um professor faz a pergunta e divide a sala em 2 grupos. E aí, o grupo que responder primeiro na sala de bate-papo vence. Então, assim, são maneiras de mostrar para os alunos que esses recursos tecnológicos que temos não é só para redes sociais, para falar coisas referentes a meu dia. Pode falar sobre você? Pode. Mas não seria legal usar para a educação? Então, nós vamos ver mais à frente uma aula sobre redes sociais. E aí, o uso das redes sociais na educação. E vocês vão verificar o quão importante é. E aí, podemos conscientizar os alunos a partir daí. Por que não? Vamos utilizar o Facebook para comentar como foi a aula. Ok? E, com isso, eu consigo finalizar a aula de hoje. E para falar em redes sociais ou maneiras de comunicação, eu já peço para vocês sobre o memorial, que nada mais é do que uma maneira de vocês colocarem o que vocês aprenderam. E quando eu falo em memorial, eu estou falando em quê? Maneiras de comunicação. Ok? Então, eu quero agradecer a vocês, a participação de todos. Espero que tenham uma ótima semana e até a nossa próxima semana. Professora? Eu também quero desejar a todos uma ótima semana, um abraço a todos, obrigado pela paciência, desejar muito sucesso e agradecer também às tutoras, né, pelo apoio, sempre muito atentas, ao tutor Joel também, né? E assim, enfim, um abraço a todos e muito obrigada pela participação e até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana.